Hoje, você enfrentará seus medos mais obscuros. Este vídeo é uma jornada aterradora que vai deixá-lo sem fôlego. À medida que os horrores se desdobram diante de seus olhos, você se encontrará no limiar do desespero. O que você fará quando o terror for real? Cabeça no quintal. Apesar da incredulidade de muitas pessoas, o avistamento de criaturas fantásticas e sem explicação ocorre pelo mundo todo, provando que existem portais que se abrem, ligando nosso mundo ao sobrenatural. O relato a seguir mostra um desses incríveis incidentes. Isso foi uma coisa muito estranha e incrível que me aconteceu, e eu não tenho ideia do que era. Esse fato me deixou mais curioso do que com medo ou preocupado, e até hoje não sai da minha cabeça. Eu nunca falei nada para ninguém sobre aquele fato, porque eu tenho certeza de que ninguém acreditaria de tão fantástico que foi. Apenas agora, eu desabafei através deste sítio. Um dia como qualquer outro, eu acordei de manhã cedo para trabalhar e fui preparar o café da manhã. Enquanto o pão era esquentado, a água para o café fervia e o leite das crianças esquentava, eu resolvi ir pegar o jornal. Eu fui até a porta da frente e o cachorro foi junto comigo. Então abre a porta, e ainda estava aquela penumbra da manhã, nem claro e nem escuro. Eu achei o jornal e fui pegá-lo como sempre faço. No que eu estou chegando perto, eu vejo, no meio do meu quintal entre as plantas, uma cabeça. Não podia ser uma cabeça. Eu achei que era o sono ainda, mas aí eu vi ela se mexer, é real uma cabeça. Não de gente, nem de nenhum bicho que eu já vi. Parecia a cabeça de um macaco, mas toda preta, e sem pelo nenhum. Era do tamanho de uma bola de futebol. Ela começou a virar para um lado e para o outro, como se estivesse estudando o terreno, vendo o que tinha em volta. Eu achei que estava sonhando e que ainda estava na cama, mas eu não podia estar sonhando, pois sabia que não estava, tinha consciência daquilo. Eu realmente estava vendo uma cabecinha preta no meu quintal. Então parece que o cachorro finalmente percebeu ela também e começou a latir. Aquela cabecinha olhou para nós, e eu vi aqueles dois imensos olhos amarelos que ocupavam quase todo o rosto dela. Ela abriu a boca como se estivesse rosnando e mostrou aqueles dentes marrons. E quando o cachorro chegou um pouco mais perto, ela simplesmente afundou no chão e sumiu. Eu não acreditava no que tinha visto. Eu fui até a sala da casa, acendi a luz do quintal e voltei lá para fora. O cachorro estava feito louco procurando a cabeça. Eu fui até onde ela estava e não tinha nada lá, nenhum buraco, nenhuma depressão, nada. Eu deixei aquilo de lado e voltei para a cozinha. Quando cheguei lá, a minha esposa já estava lá com as crianças. Então tomei o meu café da manhã e fui embora trabalhar, sem falar nada para ninguém, sobre o que eu tinha visto no quintal. Quando eu voltei do trabalho, o quintal está uma bagunça só. Eu entro dentro de casa e o cachorro está preso lá dentro. Quando ele viu a porta abrindo, saiu correndo para o quintal e começou a cavar. Os meus filhos falaram que ele fez isso o dia inteiro, por isso que o quintal estava todo revirado, e o cachorro estava preso dentro de casa. Depois de 3 dias, o cachorro finalmente parou de cavar o quintal e nunca achou nada. Eu não sei o que era aquela cabeça, mas eu sei que eu não imaginei aquilo, já que o meu cachorro ficou louco tentando achar ela também. Ele foi minha única testemunha daquele fato fantástico. Tem momentos que eu fico imaginando o que poderia ser aquilo, mas não consigo chegar a nenhuma explicação lógica. Será que era algo de outra dimensão? Olhos vermelhos. Na época que essa história aconteceu, eu tinha 18 anos. Eu e a minha namorada geralmente íamos para uma casa abandonada aqui na cidade, para namorar um pouco, mas a polícia local fechou a casa e colocou cercas em volta por causa de vandalismo. Então, na esperança de encontrar um outro lugar calmo para os nossos encontros, eu rodei os arredores da cidade e acabei achando um cemitério que estava desativado. Ela não gostou muito da ideia, mas como ela não encontrou nenhum outro lugar mais calmo, ela concordou em ir para lá. Então nós fomos para lá. Eu entrei pelo que parecia ser a parte de trás do cemitério, não tinha nem cercas. Era muito velho aquele cemitério. Então eu parei o carro no que eu achei ser um bom local. Nós estávamos nos beijando, quando houve um barulho. Eu não sabia o que era, mas não estava tão curioso assim. Então eu tentei esquecer do barulho. Mas aí eu ouvi de novo. Parecia que estava vindo de trás do carro. Eram 2 batidas rápidas. Eu parei de beijar a minha namorada e comecei a prestar atenção, e nada. Quando eu ia abraçar ela de novo o barulho. Eu resolvi sair do carro para ver o que podia ser. Estava frio lá fora. Eu podia ver a minha respiração sair da minha boca. Eu olhei em volta, mas não vi nada. E como estava frio, eu resolvi entrar de novo. Quando eu estava virando, eu vi os 2 olhos vermelhos se mexendo atrás do carro.
Eu fiquei em choque. Eu não podia ver direito por causa da escuridão, mas eu podia ver o suficiente. Era uma criatura parecida com um demônio pequeno e pálido. De vez em quando ele dava 2 pulinhos rápidos. Eu fiquei lá parado olhando aquilo fascinado por quase 1 minuto. Eu não sabia o que ele estava fazendo ou porquê, mas aparentemente não tinha me visto. Então a minha namorada baixou o vidro, colocou a cabeça para fora e perguntou se estava tudo bem. O bicho notou a voz alta dela e virou para mim, me olhando com aqueles olhos vermelhos cheios de ódio. Ele fez um som parecido com aquele que gato faz quando arrepia todo e mordeu o ar umas 2 vezes. Eles eram pequenos e pontudos. Eu gritei e tentei abrir a porta do carro. Quando eu abri, minha namorada, que estava apoiada nela, caiu no chão. Ela começou a me xingar, mas eu peguei ela e joguei para dentro do carro de novo. Eu ia entrar quando o demoniozinho pulou em mim. Mas quando ele devia ter me acertado, ele me atravessou como se eu não existisse. Ele caiu no chão do outro lado e afundou nele. Eu olhei para o chão por um momento, tentando entender o que tinha acontecido. Então entrei no carro e tranquei a porta. A minha namorada nunca viu ele. Ela só ficou perguntando o que tinha acontecido, quando do ângulo que ela estava deveria ter visto tudo. Mais tarde eu perguntei se ela tinha ouvido os barulhos, mas ela também não tinha ouvido nada. Isso tudo aconteceu há 5 anos atrás. Mas ainda, sempre que eu lembro daquela noite, e aqueles olhos vermelhos cheios de fúria, eu sinto calafrios. Alexandre, Angatuba, Sé, da Porcetet do Tuskopur Gilta. Cachorro do sonho. Eu tinha 15 anos na época. Eu tenho mais de 30 agora. A minha mãe estava me levando para a escola e parecia preocupada. Quando eu perguntei qual era o problema, ela me falou que teve um sonho ruim na noite anterior ao sonho no sonho. A minha mãe era bem nova e estava preparando o café da manhã comigo. Era uma bela manhã e a porta da cozinha estava aberta, deixando a luz do sol entrar. De repente escureceu no sonho e já era noite. Na porta da cozinha tinha um Rottweiler. Parecia que o cachorro simplesmente queria comer algo, então ela foi jogar um pedaço de presunto para ele. Assim que ela se aproximou dele, ele entrou correndo na casa. Ele foi para a sala e não deixava ninguém chegar perto dele. Quando ela chegou perto, ela viu que o cachorro só tinha a cabeça de um cachorro, o resto era uma coisa longa e cilíndrica. Ela falou que parecia um lápis com uma cabeça na ponta. A cabeça do cachorro latia ferozmente. Ela então pegou um cabo de vassoura e começou a bater na coisa até ela sair de casa. Então a minha mãe acordou. O cachorro, algumas semanas depois do meu pai, teve que ir a um hospital de uma cidade vizinha para fazer uma pequena operação. E eu e a minha mãe voltamos do hospital lá pelas 9. Serapto. Quando entramos na garagem, lá estava ele. E eu não estou brincando, um enorme Rottweiler bege e preto. Eu nunca tinha visto aquele cachorro na nossa vizinhança antes. Naquela época não havia telefones celulares. Então a única coisa que podíamos fazer era sair do carro e entrar em casa. Nós saímos do carro e o cachorro parecia amigável bastante, já que não estava rosnando. Eu estava falando como cachorro enquanto a minha mãe abria a porta de casa. Assim que a porta abriu, o cachorro correu para dentro empurrando ele, e a minha mãe enquanto passava por nós. Isso me deixou apavorada. Eu achei que tinha alguém na casa e que o cachorro os estava protegendo. Então eu e a minha mãe atravessamos a rua e fomos ao vizinho para chamar a polícia. Depois de algum tempo, alguns policiais chegaram e entraram na casa. A minha mãe e eu ficamos paradas na entrada da garagem. Algum tempo depois, o policial voltou e confirmou que o cachorro ainda estava na casa, mas que não tinha sinal de mais ninguém ter estado lá. Isso foi lá pelas 10, Serópolis. A um trintão tinha mais 3 policias. E um cara de um canil tentando tirar aquele cachorro massivo de dentro da nossa casa sem ter que machucá-lo. Algum tempo depois eles conseguiram atrair o cachorro para fora com um pedaço de carne, mas antes que alguém pudesse pegá-lo, ele deu a volta pela casa fugindo de todo mundo, deu um tranco na porta que tinha sido encostada, no caso de alguém ter que fugir dele, entrou em casa de novo e se deitou no sofá onde ele estava antes. Finalmente lá pelas 2. Serão o cara do canil arranjou um tranquilizante e colocou em um pedaço de carne e jogou para o cachorro, que comeu a carne com o tranquilizante. Depois de um tempo o cachorro estava imobilizado e precisou de 4 homens para conseguir carregá-lo para fora. A nossa casa estava toda bagunçada, com abajures quebrados, mesinhas viradas e o sofá totalmente destruído. Mas finalmente o cachorro tinha ido embora. Na manhã seguinte ligamos para o canil, onde o cachorro tinha ido para saber o que tinha acontecido com ele. E para nossa surpresa, o cachorro tinha desaparecido. A jaula onde tinham colocado, ele estava vazia e não tinha nenhum sinal de arrombamento. Não tinha como ele pudesse ter saído de lá. Até hoje a minha mãe e eu não falamos sobre o sonho que ela teve Karina, Porto Feliz, Sépatis, o Prosígio. Os 5 acres assombrados.
Existem locais em nosso planeta que são denominados amaldiçoados, devido aos estranhos acontecimentos que ali ocorrem, o que faria com que um local específico, mesmo sendo uma floresta afastada, seja palco de fenômenos sobrenaturais. Teriam acontecido nesses locais, em épocas mais antigas, algum fato trágico que provocasse tais acontecimentos, ou seria outro tipo de energia, a qual faz com que criaturas, além da imaginação, estejam presentes. O relato a seguir é sobre um desses locais. Eu cresci como criadora de gado em uma típica família de criadores de gado. Os 5 acres são parte de uma grande propriedade, 95 acres, que pertence à minha família, onde nós tínhamos os nossos rebanhos. Essa história é sobre duas experiências, uma minha e uma do meu enteado Gil. Era o começo de maio de 1990. O meu enteado e eu decidimos dar uma olhada pelo terreno para ver como as coisas estavam. Vimos pontes, riachos, as estradas, e tudo parecia estar em ordem. Na sequência, nós chegamos perto de uma cerca que tinha no meio da fazenda, e ela estava quebrada. Ela beirava uma pequena floresta que ficava na área que mais tarde nós chamaríamos de os 5 acres assombrados. Nós dois entramos para ver se não tinha nenhum animal do rebanho perdido lá dentro. E assim que entramos nós, notamos que a atmosfera ficou mais pesada. Depois de pouco tempo lá dentro, eu comecei a ouvir vozes de crianças que pareciam estar brincando. Enquanto caminhávamos floresta adentro, eu comecei a passar mal e ficar enjoada, e meu ITO enjoada. Um pânico tomou conta de mim, e o som das vozes das crianças ficaram mais alto ao meu redor. Então eu comecei a correr na direção de G. E falei: eu tenho que sair daqui. Enquanto eu corria pela floresta, eu senti que o ataque não era exatamente ao meu corpo físico. Por assim dizer, eu sentia que era um ataque à minha alma. Parecia que algo queria rasgar a minha alma ao meio. Finalmente eu consegui sair da floresta e ir para a estrada de terra. Eu estava esperando Joe da peste desmontar no pescoço morcado por principal. Na estrada, quando ele saiu da floresta e falou que me foi que deu em você. Eu simplesmente falei para ele que eu estava passando mal e que tinha que sair de lá. Algum tempo depois, um dos empregados falou que a cerca onde ficava o gado tinha quebrado e que alguns bois tinham fugido, então nós nos organizamos para tentar achar os animais e trazê-los de volta. O meu marido, um empregado e o Gil dos foram para a região onde estavam os 5 acres. Nós tínhamos marcado de nos encontrarmos mais tarde em um certo ponto. Quando eles apareceram, Gigi, depois dos esporpó, estava realmente assustado e ele nos contou o seu encontro. Gil disse então que entrou na floresta sozinho para ver se encontrava algum boi lá dentro perdido. Ele se cansou uma hora e sentou em uma pedra para descansar um pouco. Enquanto ele estava sentado lá, ele começou a ouvir vozes de crianças brincando. As crianças pareciam estar perto, mas ele não as via e ele estava para levantar e ir falar para elas que não deviam brincar na floresta porque era perigoso. Enquanto ele tentava ouvir as vozes e ver de onde vinham, ele viu um pequeno arbusto começar a se mexer como se tivesse alguém correndo em volta dele e viu um graveto levantar no ar e acompanhar os movimentos do arbusto como se tivesse alguma criança segurando ele. E enquanto isso ele podia ouvir as vozes rindo e falando: tá com você. Agora tá com você. Mas ele não conseguia ver criança alguma. Foi então que ele saiu correndo de lá. Um bom tempo depois, na primavera, já botou dessa do trusócado das fábricas protesos da vida, suportância e se vale do costume. E eu fomos no lugar onde ele teve o seu encontro e colocamos 2 gravadores com pilhas novas. Eles estavam funcionando perfeitamente bem antes da gente ir tentar gravar o fenômeno. Os gravadores não funcionavam naquela parte da floresta, então desistimos. A minha impressão é que aquela parte da floresta pode ser um desses lugares onde colunas de energia negativa são emitidas da Terra, e essa energia atrai espíritos negativos. Até hoje eu evito chegar perto daqueles 5 acres.